Semelhanças com Naamã, o Sírio, é o título da mensagem dessa noite. Capítulo 5 de 2 Reis, diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberás que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se entristeceu e indignou-se. E se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta disseste alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais ele dizendo: vai, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que Tu nessa noite possa nos instruir, orientar, desafiar e aplicarmos, ó Deus, as verdades que aconteceram na vida de Naamã, que possam ser aplicadas nas nossas vidas nessa noite. Ajuda-nos a fazer aquilo que realmente seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Então, semelhanças com Naamã, o sírio. Nós vamos ver algumas coisas nessa passagem a respeito da vida de Naamã que se aplicam às nossas vidas. Eliseu era o profeta sucessor de Elias. Ele iniciava o seu ministério público. Eliseu era protegido de Elias. E ele foi, antes que Elias pudesse ter sido levado pelo carro de fogo aos céus. O seu ministério o ministério de Eliseu durou cerca de 60 anos e abrangeu os reinos do reis Jeorão, Jeú, Joacás e Joás. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 1,15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo se considerava o pior dos pecadores. Por quê? Porque havia necessidade de mudança na vida de Paulo, assim como havia necessidade de mudança na vida de Naamã. E as mudanças precisam ser profundas. Não importa o tempo da vida da pessoa, ela precisa ter as mudanças. Então nós lemos no versículo 1 e vimos que Naamã era um homem poderoso. Ele era o capitão, ele era o general do exército do rei da Síria. E nós vamos ver o que aconteceu com esse homem e fazer aplicações para as nossas vidas, aplicações espirituais. Por quê? Porque há semelhanças
na vida de Naamã que nós podemos ver na nossa vida, não podemos negar. Então vamos ver rapidamente 3 semelhanças na vida de Naamã. Primeiro, o problema de Naamã, versículo 1, além de ser general, ele era um homem leproso. Então lepra, na época da Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, a lepra era descrita como um mal terrível e incurável. Não havia medicação para curar a lepra. Então, desde o momento em que a pessoa constatava a lepra na sua vida, ela precisava viver de forma privada, ou seja, separada do convívio das outras pessoas. A situação do leproso era uma situação de humilhação. Ele era visto pela sociedade como imundo. E claro, por quê? Porque ela era altamente transmissível. Então ele precisava separar-se da comunidade em razão da sua impureza, em razão da sua situação não ter uma solução. Uma doença que era na pele, uma doença que causava erupções profundas, feridas profundas, além da erupção da pele, feridas profundas eram vistas na pele e saíam algo meio nojento, uma pus, saía uma secreção muito com um cheiro muito forte. Então ele era considerado execrável diante da sociedade. E Naamã, ele era um homem grande, como nós vimos, diante do seu Senhor. Ele era um homem de guerra, um homem que havia conquistado muitas vitórias, mas era leproso, famoso, com reputação, com alto posto, com alto cargo, mas um homem bem-sucedido, porém leproso, um homem que era rejeitado pela sociedade, mas tinha muito respeito. E tanto que nós vemos que ele era um homem de respeito, que mesmo com a sua lepra, ele ainda tinha acesso ao rei da Síria. Por quê? Porque ele era fundamental nas estratégias de guerra, ele era um general da Síria. E do versículo 2 ao 6 nós vemos que a lepra incapacitava o homem de exercer as suas funções, mas esse homem, ele chegava à presença do rei. Lá no versículo 6 diz que ele levou a carta ao rei de Israel, depois de receber do rei da Síria. Versículo 5, ele recebeu da mão do rei da Síria a carta para ser curado da sua lepra, para ir até o rei de Samaria e receber a cura da lepra. Então, olhar para alguém e dizer: a pessoa tem muitos talentos, a pessoa é bem-sucedida, a pessoa tem dons, a pessoa é um profissional reconhecido, a pessoa tem grandes conhecimentos sobre os diversos assuntos, a pessoa tem uma boa posição na sociedade, seja ele crente, seja ele incrédulo, mas ele é leproso. Por quê? Porque ele tem um pecado na sua vida. O jogador de futebol Garrincha, excelente ponteiro direito lá do passado recente, jogava muito futebol. Maradona, excelente jogador, conquistou uma Copa do Mundo praticamente sozinho. Não sozinho, mas ele levou aquela equipe ao triunfo em razão da sua capacidade. Mas 2 homens que eram leprosos. Por quê? Porque a bebida e a droga consumiam as suas vidas. Então a lepra na Bíblia, quando aparece, ela aparece como sinônimo de pecado. Então tantos homens de influências, de renome, e muitos até crentes, com seus talentos, padecem da lepra, ou seja, o pecado domina suas vidas. Tem virtudes, tem capacidades, se expressam bem, mas são leprosos. Isso olhando à luz da palavra de Deus. O ser humano é assim, irmãos. Nós gostamos de receber glórias, nós gostamos de receber o tapinha nas costas, nós gostamos de exaltação, gostamos de reconhecimento, que os nossos talentos sejam exaltados. Muitas vezes nós até nos exaltamos em razão da nossa capacidade, buscamos a glória própria. Por quê? Porque temos a lepra. E isso é duro de admitir. Naamã tinha um valor, uma grandeza, um reconhecimento, uma reputação, mas tinha esse problema, esse defeito. Ele era leproso. A lepra consumia fisicamente as extremidades do corpo, consumia os nervos ao ponto dos seus órgãos não mais responder aquilo que a mente desejava que fizesse. A dor era muito grande, corroía o homem
até o homem chegar à morte. Era uma doença terrível, uma experiência terrível naquelas épocas, porque não tinha como tratar. O ser humano ficava num aspecto terrível, magro, feio, aparência que todo mundo rejeitava. Por quê? Porque não havia como curar a lepra. E isso acontece com o homem nos nossos dias. Mas vamos olhar o lado espiritual. Pessoas que são bem-sucedidas, mas são corroídas pelo pecado. Pessoas que diante de Deus as suas obras não têm valor nenhum em razão da lepra, do pecado consumir suas vidas. O pecado da lepra na vida espiritual da pessoa manifesta-se de várias maneiras, como através da prostituição, através do consumo de drogas, como mencionamos esses dois atletas, bebidas, mentira, roubo, infidelidade conjugal, sexo ilícito, homossexualidade. Não adianta ter talentos e ter tudo isso participando da sua vida. São problemas que o homem precisa resolver diante de Deus. Deus abomina seus pecados. Não adianta dizer eu sou uma pessoa boa, se não é transformada por Jesus Cristo, que seus pecados são purificados. Então, nós vemos na sociedade, geralmente esses famosos, esses badalados aí pela sociedade são os mais leprosos, porque não querem reconhecer Deus na sua vida. E às vezes, irmãos, há crentes que têm esse mesmo comportamento. São salvos? São, mas o seu pecado afasta com que seus dons possam ser usados para a glória de Deus. Tornam-se inúteis à obra do Senhor. Por quê? Porque a sua alma está contaminada pelo pecado. O pecado consome o seu ser, corrói o seu ser, incapacita para que possa ser usado na obra de Deus. Isaías 64:6 diz que todos nós somos como um imundo e que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Então o profeta Isaías fala e desabafa diante de Deus a tristeza que era o povo de Deus. Os atos do povo de Deus eram como trapos de imundícia. E isso é uma realidade triste muitas vezes na vida do crente. Nós somos como imundos. Isaías diz que a pretensão de justiça do homem diante de Deus está contaminada pelo pecado. Por quê? Porque as suas boas obras, os seus atos diante da sociedade, a sua forma egoísta de participar diante de Deus e não demonstrando o amor de Deus, não tem validade nenhuma. Ele é acusado, Jeremias acusa a nação de Israel, os judeus, em razão da sua hipocrisia. Vivem uma vida que parece ser pura, mas é uma vida em pecado. Pode exteriormente manifestar bondade, mas no interior o pecado domina. A expressão tão trapo de imundícia utilizada por Isaías, ela tem origem justamente no leproso, que ele pegava uns trapos e passava nas feridas tentando limpar, tentando tirar aquele odor, tirar aquela substância que saía da sua pele, para tentar aliviar a sua dor. O leproso usava pedaços de pano e muitas vezes enrolava os panos, mas era só uma limpeza superficial ou só uma proteção superficial. Quando ele tirava aqueles panos eram jogados fora. Por quê? Porque não tinham mais valor. Eles estavam imundos, e é isso que quer dizer trapos de imundícia, que não tem mais valor, de tão sujo que ficou, não tem mais valor. Muitas vezes o crente é assim diante de Deus, irmãos. A sua vida é tão contaminada pelo pecado que Deus não pode usar mais ele. Por quê? Porque não tem pureza, não demonstra, muitas vezes demonstra por fora, mas por dentro está corroído pelo pecado. Isaías diz, todos nós somos assim, e ele se inclui nisso. Ele diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Para nós amarmos a Deus, nós precisamos obedecer a Deus. Para amarmos a Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é justa para que nós possamos andar de forma digna. Quem não conhece pedreiro? Geralmente a maioria dos pedreiros, eles são pedreiros de mão cheia, como se diz.
profissionais bons, profissionais capacitados, profissionais que entendem, às vezes, muito mais do que um engenheiro quando pega uma planta e analisa como tem que fazer a construção. Mas, se não 85, 90% dos pedreiros, eles têm um problema muito grave. O vício da bebida. O vício da bebida, que corrói a sua profissão. Por quê? Porque muitas vezes quando tem que trabalhar, após uma noitada de bebida, eles não têm condição de chegar ao seu trabalho. Leprosos incapacitados para fazer muitas vezes a sua obra pela competência que tem. A amargura pode desenvolver uma úlcera. O homem se torna leproso pela amargura também. Acumula sobre si todo aquele rancor, toda aquela amargura, incapacitando para que seus talentos possam ser usados. Leproso, imundo, conforme Isaías refere-se. E o que quer dizer imundo? Lá em Levíticos 13, 44 e 46, fala sobre o leproso, que é aquele que está imundo. O sacerdote declarava ele como leproso e ele tinha que levar sobre a sua cabeça um sinal da lepra. Também as suas vestes, ele deveria inutilizá-la quando utilizava ela, deveria inutilizá-la, porque não tinha mais valor nenhum. E ele deveria sempre estar clamando, imundo, imundo, para que as pessoas que olhassem para ele não se aproximassem para não se contaminar. Deveria viver fora do arraial de Israel. E é assim nós, irmãos, nós não podemos viver na presença de Deus com a imundície do pecado. Somos leprosos em razão de não confessarmos o nosso pecado. E a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus é consistente. Por isso que Isaías diz, nós precisamos nos incluir. Não podemos olhar para a lepra do nosso irmão e não olhar para a nossa lepra. Todos nós manifestamos amargura, ira, cólera. E isso, se não for dominado pelo Espírito de Deus, nós não podemos ser úteis na obra do Senhor. Então, imundo é aquele que vive dessa forma. Deveríamos sair gritando para que as pessoas não se contaminassem com o nosso pecado. Nós devemos sim dar glória a Deus. A nossa vida cristã precisa ser uma vida de experiência na dependência da palavra de Deus. Jó 14:4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Resumindo, quem perante de Deus presta? Nós não prestamos, mas com o sangue de Jesus Cristo nós somos justificados e podemos ser usados para Deus. Então, quem tirará do bom o puro? Deus tira do bom o puro quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador e nos submetemos à palavra do Senhor para viver de forma a agradar a Deus, confessando o pecado, abandonando o pecado. Então, nem os anjos são tão puros diante de Deus como nós podemos ser se vivermos conforme a palavra de Deus. Essa é a nossa esperança, que Deus toque na nossa vida através da sua palavra, toque na vida daquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, para que possa haver transformação. Conta-se a história de um violinista famoso que tinha uma apresentação para um grande público, um público muito seleto, e ele deixou o seu violino preparado num canto do palco. Só que quando ele foi pegar o seu violino, ele percebeu que o violino não estava ali. Ele procurou ali e lá, e ele encontrou um outro violino que ficou deixado lá do lado no palco. Ele pegou aquele violino e tocou de uma forma que arrancou os maiores aplausos do público. Por quê? Porque quem tocou o violino foi o Mestre. Então, assim nós, quando somos tocados por Jesus Cristo, nosso Salvador, a nossa vida verdadeiramente é transformada e nós somos usados para a sua glória. Por quê? Porque é Ele que nos usa. Então, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós somos o que somos pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. Então, a vida de Naamã
o que nós podemos identificar com as características de Naamã em relação a nós. Naamã tinha uma boa reputação, Naamã era um excelente profissional, Naamã tinha reconhecimento público, ele trabalhava com afinco, mas ele era leproso, andando como um morto vivo, precisava se esconder. Então essa é a primeira semelhança na vida de Naamã. O problema de Naamã é o nosso problema, a lepra, o pecado. Segunda semelhança em relação a Naamã, que nós podemos aplicar para as nossas vidas, a prepotência de Naamã, versículos 10 até o versículo 12. Façamos-lhes, pois, 10 a 12, aqui na outra página. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porém, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se ele e foi com indignação. Então o profeta Eliseu havia dito: vai, te lava 7 vezes no Jordão e tu ficarás purificado. Então o problema de Naamã, a prepotência. Estamos diante de um homem prepotente. Como é fácil olhar a soberba e a prepotência na vida dos outros. Ele dizia, achava que deveria ser assim. O crente e o incrédulo muitas vezes agem como Naamã. Quantas vezes pensamos assim na nossa vida cristã? Quantas vezes, do incrédulo até nós não podemos cobrar, mas do crente, quantas vezes pensamos como Naamã, de forma prepotente, de forma soberba diante de Deus. A menina cativa de Israel estava diante da mulher de Naamã e orientou que procurasse o profeta em Samaria. E ele foi procurar a pessoa errada. Primeiro, ele foi, versículo 7, sucedeu que, lendo o rei a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar, para verificar, para que envie a mim esse homem, para que eu o cure da lepra? Pelo que deveras notar e peço-vos, vede que busca ocasião contra mim. Então, primeiro, Naamã havia ido à pessoa errada. Ele não foi ao profeta, ele foi ao rei de Israel, porque a menina havia dito: vai ao profeta. Ele, primeiro, pela sua prepotência, fez do seu jeito, procurou a pessoa errada. Segundo, sucedeu, porém, que ouvindo, versículo 8, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Então, era Deus que iria curar Naamã através do profeta. Não havia motivo para que o rei de Israel se indignasse ou até iniciasse uma guerra. Versículo 9, Naamã veio, pois, com seus cavalos e com seu carro e parou diante de Eliseu. Agora sim, Naamã, com a sua comitiva, foi a pessoa correta, o profeta que poderia cumprir aquilo que a menina disse que teria que acontecer. Mas vejam que ele agiu de forma prepotente. Por quê? Porque ele quis fazer do seu jeito. Havia uma orientação e quis fazer do seu jeito. Como acontece conosco em relação à palavra do Senhor como salvos em Cristo, irmãos? Nós sabemos como devemos proceder diante de Deus, porque a sua palavra diz assim. E nós agimos com prepotência, com soberba, porque queremos fazer do nosso jeito, queremos dar o caminho para a nossa vida da nossa forma. Versículo 10, e Eliseu mandou o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Naamã não gostou de não chegar na presença de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu mandou um mensageiro orientando como fazer. Ele não gostou das boas novas. Olha que coisa simples, simplesmente vai lá e te lava e que tu vai ficar curado. Ele não gostou porque ele pensava que deveria ser feito assim, assado, que o profeta fosse fazer algum sinal. Ele se indignou, porque queria fazer do seu jeito e não conforme o profeta havia orientado. Quantos chegam na igreja
para ouvir a mensagem da palavra de Deus? Quantos estão ouvindo nessa noite a mensagem da palavra de Deus? A palavra de Deus está falando ao seu coração, a palavra de Deus está orientando, seja salvo, seja não salvo. Mas querem fazer do seu jeito. Por quê? Porque querem trocar aquilo que Deus tem de bom para a sua vida para fazer de forma carnal. Querem ouvir o que desejam e não ouvir o que precisam. Não aceitam a mensagem da palavra de Deus, assim como Naamã não aceitou as boas novas dadas pelo profeta Eliseu, que a cura da lepra era simples. Nós pregamos a palavra de Deus de forma simples, para que a pessoa reconheça seu pecado. Se é crente, reconheça seu pecado, abandone seu pecado, confesse e restitua a comunhão com Deus. E se não é crente, não conhece Jesus Cristo como Salvador, é simples, é reconhecer seu pecado diante de Deus, que precisa de um mediador entre Deus e você, e esse mediador é só Jesus Cristo que pode fazer essa mediação. É simples, é só aceitar, mas a pessoa não, ela quer fazer do seu jeito, ela quer fazer as suas boas obras para se apresentar diante de Deus, ela quer dar um jeito na sua salvação. É simples, as boas novas são morte, vida, morte, sepultamento, ressurreição de Jesus Cristo, para dar vida eterna. É simples, basta reconhecer que Deus se fez carne e habitou entre nós para nos dar vida eterna, mas o homem quer fazer do seu jeito. O irmão, a irmã já tentou evangelizar, como é difícil evangelizar. Evangelismo requer perseverança, requer uma atitude de dependência de Deus. Por quê? Porque nós muitas vezes saímos e não vemos o resultado. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir as boas novas, assim como não quis Naamã, querem do seu jeito. Porque quando nós confrontamos a pessoa com seu pecado, elas ficam na sua soberba, na sua prepotência de achar que podem resolver a questão eterna de suas vidas do seu jeito. Não aceito as boas novas da palavra de Deus. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos, Deus aqui falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso vale para o crente, isso vale para o incrédulo. A palavra de Deus é maravilhosa nesse sentido. Por quê? Porque ela alcança a necessidade de todo o coração. Nós pensamos errado quando nós pensamos fazer do nosso jeito e não conforme a palavra de Deus. Porque nós não queremos compreender os pensamentos de Deus. Queremos fazer do meu jeito, que é melhor, quando a palavra de Deus é perfeita, ela é pura, ela transforma. Quantas coisas nós aprendemos e pensamos que sabemos, mas não sabemos. Achamos que é assim, mas não é. E muitas vezes a vida nos derruba de forma com que nós temos que aprender. Contribuir com a obra do Senhor deve ser de conformidade com o que a pessoa propõe no seu coração, conforme 2 Coríntios 9,7. Deve ser algo pessoal, não imposto. Muitos pensam que quando falamos desse assunto de contribuição, é uma forma de mexer no bolso das pessoas. Aí as pessoas não querem falar sobre contribuir, porque não está de acordo com a sua vontade. Então, o Deus cobrava isso aí do povo de Israel, lá em Malaquias 3, 9 e 10. Com maldição sois amaldiçoados, por quê? Porque roubais do Senhor. Toda a nação estava roubando. Por quê? Porque ao invés de trazer os dízimos na casa do Senhor e esperar que Deus abrisse a janela do céu e pudesse ter uma abastança total, porque estavam sendo fiéis, estavam suprindo as necessidades da casa do Senhor, não faziam, porque pensavam que tinha que ser do jeito deles, assim como pensou Naamã. Lá nas Filipinas, as pessoas pensam que, sendo crucificadas, elas mesmas, se flagelando com lancetas, pontas de chicote, batendo nas suas costas, e que elas purificam os seus pecados, porque querem fazer do seu jeito, não conforme a palavra de Deus. As pessoas, quando ouvem a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho, saem com raiva, porque não querem ouvir aquilo que elas precisam. Elas precisam ser salvas, mas elas querem viver da sua condição pecaminosa, não querem perdão, não querem reconhecer o perdão de Deus. A mensagem não vem de encontro às suas aspirações, porque as pessoas querem fazer do seu jeito, querem botar a mão onde Deus é que tem que realizar a obra. Nós pregamos o Evangelho, as boas novas em Cristo, que a salvação é através da confissão de pecado, e as pessoas não querem
receber, não querem ouvir. É simples, é só crer em Cristo, mas elas precisam fazer alguma coisa em razão de viverem na sua lepra, querem curar do seu jeito a sua lepra, não tem como ser perdoada diante de Deus. Versículo 11, porém Naamã muito se indignou e se foi, e eis que dizia consigo dizia, quer dizer, não é do meu jeito, não quero, não é necessário fazer o que o profeta falou. Naamã queria sinal maravilhoso, Naamã queria algo extraordinário acontecendo, que o profeta passasse a mão sobre as suas feridas. O profeta nem recebeu, mandou um mensageiro, mas ele não aceitou porque queria do seu jeito. O evangelho é simples, precisa ser conforme Deus faz e não conforme nós queremos. A pessoa quer ser salva pelas suas obras, pelos seus méritos, e isso diante de Deus é prepotência, soberba. Deus não aceita. Pensa dar o seu jeito e não o jeito que Deus quer, que é conforme a sua palavra. Não quer pedir perdão, não quer se arrepender. Então, crentes muitas vezes estão na igreja ouvindo a mensagem, quando a mensagem toca no seu pecado, ao invés de confessarem o seu pecado, abandonarem o seu pecado, reconciliarem-se com Deus, preferem sumir da presença do pastor, da presença daquele irmão que está pregando. Por quê? Porque foi contrário àquilo que ele achava que devia ser feito do seu jeito. Não querem fidelidade, não querem santidade, preferem desaparecer e viver de forma longe de Deus. 1 Coríntios 3:20, Paulo fala, e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Paulo diz outra vez, por quê? Porque nos versículos anteriores, 18 e 19, ele diz, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Por quê? A sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois escrito está, ele apanha os sábios na sua astúcia. Então Paulo aqui se refere aos pensamentos inúteis, assim como fez Caim depois de matar Abel e retirou-se da presença de Deus porque estava em pecado, não reconheceu quando Deus o confrontou o seu pecado, preferiu viver na sua sabedoria. O Deus de suas vidas são seus pensamentos, não aquilo que é a palavra de Deus. Então é a alerta do apóstolo Paulo. E aqui no versículo 13 do nosso capítulo 5 de 2 Reis, então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo, lava-te e serás purificado. Quer dizer, os próprios servos confrontaram a soberba, a realidade da vida de Naamã. Se o profeta dissesse algo simples, por que tu não faz? Por que tu quer fazer do teu jeito? Em razão da soberba. E é assim que nós agimos, porque nós queremos colocar as mãos naquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que só Deus pode realizar na nossa vida pela fé, nós muitas vezes queremos dar um jeito, porque não queremos ser obedientes à palavra de Deus. Os servos disseram, obedece à palavra do profeta, é simples, obedece e tu vai ser curado, vai lá e te lava 7 vezes, por que tu não faz isso? Acontece na nossa vida muitas vezes, irmãos. A palavra de Deus é clara, ela é perfeita para a nossa vida, ela é o melhor para a nossa vida, e nós queremos fazer conforme os nossos pensamentos, queremos dar um jeito à palavra de Deus para ela ser realizada na nossa vida. Somos desobedientes ao Senhor. Se alguém te disser, talvez, ande por 100 metros em vidro, ande por 100 metros sobre uma brasa viva, espalhada no chão, talvez a pessoa até vá fazer isso. Agora, a pessoa que muitas vezes ouve, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, simplesmente reconhece os teus pecados, aceita que o sangue de Cristo é que te dá vida eterna, te purifica e te reconcilia com Deus, a pessoa não quer ouvir. Por quê? Porque é simples. Chegar a Cristo é simples, mas a pessoa quer fazer o difícil. A pessoa vive numa vida terrivelmente desgraçada por rejeitar o chamado de Deus. Então, irmãos, não pense que Naamã agiu de uma forma que nós não agimos, nós agimos da mesma forma. Vimos então 2 aspectos que nos assemelham a Naamã. Primeiro, a semelhança com Naamã, o problema de Naamã
é o nosso problema, a lepra, o pecado. O segundo problema de Naamã, que também é o nosso problema, a prepotência, a soberba, dar do nosso jeito. E por último, nós vamos ver a piedade de Naamã. A piedade de Naamã. Versículo número 14. Depois dos servos confrontarem a simplicidade daquilo que havia dito Eliseu, e Naamã não cumpria, a piedade de Naamã. Versículo 14, e desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado, ficou são, a sua lepra foi retirada, o seu pecado foi retirado. Como seria bom para os nossos filhos, quem tem filhos pequenos, e desse uma orientação e as crianças fizessem conforme a orientação, fossem prontamente obedientes. Como seria bom? E Deus espera isso de nós, irmãos. Deus espera que quando na sua palavra claramente Ele nos diz o caminho a seguir, que nós façamos assim. Naamã fez do jeito de Deus e foi restaurado. Foi lá, lavou-se 7 vezes, conforme o homem de Deus havia dito. Foi restaurado. Versículos 15 a 17. Depois de restaurado, olha a transformação na vida de Naamã. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra há um Deus, que é o Deus de Israel. Não há outro Deus. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção de teu servo. Porém, ele disse, Eliseu respondeu: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei, estou com ele para que aceitasse, mas ele não recusou. Veja bem, agora ele está na presença do servo de Deus. Por quê? Porque ele fez conforme a palavra de Deus. E assim aquele que aceita Jesus Cristo como Salvador, quando ele aceita Cristo como Salvador, ele tem pleno acesso à presença de Deus, porque fez conforme a sua palavra. Versículo 17, disse Naamã: se não queres, desce a teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A piedade desse homem. Naamã ficou sabendo que somente Deus era Deus, somente o Deus de Israel era o Deus que ele deveria obedecer, que deveria ser o seu Senhor. Jeová é o único Deus, é o único Senhor ao qual eu devo me prostrar. É o que falou Naamã. Ele quis dar um presente e Eliseu recusou. Por quê? Porque a palavra de Deus transforma, não para receber presente. Ela é o presente, ela dá vida eterna, ela não pede pagamento. Se tu vai ouvir alguma mensagem que tu precisa dar algo para Deus para te ser salvo, saia desse local, porque é mentira. A palavra de Deus é simples. O profeta recusou qualquer recompensa. Por quê? Porque quem prega a palavra de Deus não busca recompensa, busca transformação de vida. É o que aconteceu com a vida de Naamã. Foi transformado e demonstrou piedade, buscou servir ao Senhor. É isso que Deus quer na tua vida, se tu ainda não crê em Jesus Cristo como Salvador. Deus quer te abençoar com a salvação. Ele não precisa de nada. Deus é dono de todo o tesouro, de toda a prata, de todo o ouro. Ele não precisa de nada. Ele quer que tu receba Jesus Cristo como Salvador, tenha uma vida transformada, passe a viver uma vida em amor, uma vida de piedade, uma vida que vá servir aos outros para que também possam chegar ao conhecimento da salvação em Cristo. É uma alma verdadeiramente convertida, consagrada, mudada, completamente transformada em seu pensamento, que passa a agir conforme Deus deseja, é que Deus busca. E isso só o sangue de Jesus Cristo pode fazer. Naamã diz a Eliseu: a partir de hoje o teu servo não servirá mais a nenhum outro Deus. Por quê? Porque o Deus de Israel agora é o meu Deus. Eu vou viver uma vida consagrada, uma vida não de religiosidade. Por quê? Porque eu sou transformado pelo Deus verdadeiro. Ele reconhece então a nova vida no Deus de Israel. Oferecerei somente holocaustos ao Senhor. Não darei mais dádiva a nenhum Deus. Veja lá no versículo 18 e 19. Nisto perdoe, Naamã falando para o profeta Eliseu: a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom,
para ali adorar. Era o Deus anterior dele. E eu também tenho que encurvar na casa de Rimon, quando assim me encurvar na casa de Rimon, me perdoe o Senhor a teu servo. E lhe disse, vai em paz. Foi dele a uma pequena distância. Então, apesar de Naamã ter sido transformado, ainda ele continuava nas suas funções de general do exército. E agora muito mais, porque curado da lepra ele teria acesso a todos os lugares. Então ele já pedia perdão ali diante de Deus, na presença de Eliseu, que se um dia ele se encurvasse pelas suas responsabilidades que ele tinha como general, de acompanhar o rei Ciro da Síria para adoração, quando o rei fosse adorar a Rimon, e que ele fosse obrigado a se encurvar, era para que fosse perdoado. Por quê? Porque ele estava fazendo a sua responsabilidade profissional, mas ele deixava claro que só Deus era o seu Senhor. Deus conhece as intenções de cada coração, mas nós devemos estar alertas para não enfraquecermos na nossa fé e não cairmos. Então, muitas vezes, quando somos fiéis a Deus, surge alguma possibilidade do emprego melhor, surge a possibilidade de nos mudarmos para uma cidade por causa do emprego ou por causa de uma outra situação, e nós mudamos muitas vezes não pedindo orientação à palavra de Deus. E aí quando vamos para esse novo emprego, aí quando vamos para essa nova cidade, nos afastamos de Deus. Por quê? Porque talvez lá não tenha uma igreja fundamentada na palavra de Deus, porque lá talvez a minha função vai ter que ser exercida em atividades que são contrárias à palavra de Deus. Foi uma bênção a promoção, foi uma bênção a mudança, mas nós temos que cuidar para que isso não nos afaste de Deus. É um ensinamento que Naamã dá aqui para nós, através da palavra de Deus. Me perdoe, Senhor, mas eu vou procurar viver uma vida que te agrada, deve ser o nosso desejo, uma vida de piedade. Foi o que demonstrou Naamã com a transformação verdadeira na sua vida. Naamã foi curado da sua lepra, pois deixou-se quebrantar pela palavra de Deus. Seus pensamentos, a sua soberba foi transformada. Ele experimentou a graça de Deus. Ele experimentou uma vida de santidade, porque ele demonstrou a santidade. Só Deus é meu Deus. Esse Rimon não será mais meu Deus. Apesar de que eu ainda vou trabalhar na minha função, mas eu não vou mais adorar a esse Deus estranho. 1 Tessalonicenses 1,9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus verdadeiro. O sucesso do Evangelho em Tessalônica foi a fidelidade dos convertidos, como exemplo na igreja onde eles congregavam lá em Tessalônica. O versículo mostra a forma maravilhosa da transformação na vida das pessoas, porque eles se converteram e davam sinais externos na sua vida, serviam verdadeiramente a Deus, deixaram para trás o mundo, deixaram para trás os seus pecados, deixaram para trás as amizades, os prazeres, os hábitos, as coisas que levavam no seu coração, que impediam de servir a Deus, deixaram para trás e agora serviam ao Deus verdadeiro. Olha o testemunho de Paulo a respeito daqueles que verdadeiramente mostravam com suas vidas a piedade de Deus, transformando suas vidas. Foi o que aconteceu na vida de Naamã. Gênesis 31, quando Deus manda Jacó tornar para a sua terra, a terra de seus pais, depois de ter servido 7 anos, 14 anos pelas duas esposas e mais 6 anos pelo rebanho que ele conquistou lá junto a Labão, ele fugiu de Labão, e na fuga Raquel furtou as imagens, os ídolos de seu pai Labão. E aí no capítulo 31, versículos 19 e 30, e havendo Labão ido a tosquear as ovelhas, furtou Raquel os ídolos de seu pai. E versículo 30 diz, Labão depois
de perseguir, e ele diz para Jacó: e agora, se querias ir embora, por quanto tinha saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Havia ídolos no lar de Jacó. Raquel furtou aqueles ídolos e levou, ao invés de buscar uma nova vida, levou aquela vida que ela vivia com o pai, aqueles ídolos que adorava. Muitas vezes acontece nas nossas vidas, irmãos. Nós somos idólatras. Nós adoramos ídolos porque não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Somos salvos? Somos, mas Deus não tem a primazia na nossa vida. Nós levamos junto conosco aquilo que não agrada a Deus e servimos essas coisas ao invés de servir a Deus verdadeiramente. Naamã demonstrou uma vida transformada. Naamã teve sua carne, a sua saúde restabelecida, mas principalmente a sua alma transformada. Seus pensamentos voltaram-se para Deus. Teve uma cura completa. Nós muitas vezes vemos pessoas que vão atrás de religiões, vão atrás de igrejas, participam de forma fervorosa, são praticantes, não se vergonham daquilo que fazem. E nós, muitas vezes, como salvos verdadeiros, nos envergonhamos de dizer que somos salvos, que somos crentes, que temos Cristo como Salvador. Ficamos com vergonha de dar um folheto, ficamos com vergonha de falar sobre Cristo. Pessoas fazem procissões, andam quilômetros e quilômetros atrás de imagem. Agora, no dia 6, quando vimos para o culto, passou a procissão de uma igreja com uma carreata atrás. Aquela carreata atrapalhava até o trânsito. Os veículos iam atrás de um veículo que transportava uma imagem lá na frente. As pessoas não querem se converter de seus ídolos, não só ídolos de estátuas, de barro, de pau, mas as ídolos que têm no seu coração para servirem ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Preferem religiosidade por causa da sua lepra. Naamã foi transformado. Então a semelhança com Naamã, prepotente do seu jeito, preferindo ir para o inferno com sua lepra, pois não queria se converter a Deus. Assim é as pessoas hoje, são as pessoas hoje. Pessoas não querem aceitar Jesus Cristo como Salvador em razão de preferir fazer do seu jeito por causa da sua prepotência, indo para o inferno por escolher. Mas graças a Deus, que é um Deus amoroso, que nos dá o livre-arbítrio para que, ouvindo a mensagem da palavra de Deus, permita que faça a transformação. A palavra de Deus que traz alívio, a palavra de Deus é que transforma. A palavra de Deus muitas vezes faz a pessoa chorar, mas livra a pessoa do inferno, da condenação longe de Deus. A pessoa precisa ouvir, a pessoa precisa aplicar na sua vida para ser perdoado de seus pecados. Porque um dia não vai poder chegar na presença de Deus e querer dar desculpa que não aceitou Jesus Cristo porque não sabia. Não. Vai ser inexcusável, conforme Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Graças a Deus que eu e a maioria talvez dos que estejam assistindo pelo Facebook esteja curado da lepra, da condenação eterna longe de Deus, porque recebeu Jesus Cristo como Salvador. Mas ainda muitas vezes, quando nós pensamos do nosso jeito, quando nós queremos servir a Deus do nosso jeito, nós ainda estamos agindo com o pecado, ao invés de fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus exige de nós uma vida de consagração, uma vida 100% nas mãos de Deus. Então, alguém que está nos ouvindo, se sentiu como Naamã, com lepra, e quer servir ao Deus vivo, verdadeiro, conforme a sua palavra, do jeito de Deus, não conforme do seu jeito, com os pensamentos de Deus, não com os teus pensamentos, deseja mostrar uma vida de piedade, quer usar suas virtudes para a glória de Deus. Nesse momento eu faço o apelo que inicie esse ano de 2021 dando significado à tua vida. Aproxime-se de Deus, confesse o seu pecado, restabeleça a comunhão
com o Senhor. A palavra de Deus diz: se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então meu apelo é ao incrédulo. Meu apelo é que tu possa reconhecer realmente as semelhanças com Naamã. Reconhecer que há um Deus vivo que pode te curar. O Deus que se lembrou de Naamã, um estrangeiro que veio de longe e recebeu a salvação de Deus. Tu que está nos assistindo, está achando que está próximo de Deus, mas se não tem Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é que tu abandone a prepotência, a soberba de querer dar um jeito na sua vida para se aproximar de Deus. O meu convite é para que tu tenha a atitude de Naamã. Aceite o jeito de Deus, o plano perfeito de Deus para a tua vida. É Jesus Cristo como teu Salvador. Reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz no versículo 17 e 18 de João 3, porque Deus enviou o seu Filho não ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem nele não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então o meu apelo é que tu aceite a Cristo como Salvador. Dê esse rumo novo à tua vida, dê a transformação completa pelo sangue de Jesus Cristo. Não há outra forma para chegar na presença de Deus. Que Deus possa receber glória com a pregação da sua palavra. E ao crente, aquele que já tem Jesus Cristo como seu Salvador, o meu apelo é para que tu, irmão, eu, possamos colocar nesse ano de 2021 nossos talentos à disposição da obra do Senhor. Não fique doente com o seu pecado, não carregue a sua lepra. Pense do jeito conforme a palavra de Deus. Não queira pegar a palavra de Deus e adaptar para a sua vida. Viva conforme tem sido dito pela palavra de Deus. Deus quer que nós sirvamos a Ele, mas para isso nós precisamos admitir quando estamos em pecado, o nosso pecado, abandonar o nosso pecado, confessando Ele e restabelecendo a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Que Deus possa também, através da nossa vida, ser glorificado nesse ano de 2021. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo exemplo da vida de Naamã, que reconheceu, Deus, seu pecado diante de Ti, no momento em que foi confrontado com a sua prepotência, com a sua soberba, e foi quebrantado, Deus, porque permitiu o Teu Espírito trabalhar na vida dele. Que possa ser o desejo daquele que ainda não tem Cristo como Salvador, rejeitando a Tua palavra até hoje, Deus, mas que possa iniciar esse ano dando um sentido, dando uma vida eterna através de Cristo Jesus, pela transformação que só Cristo pode dar. Transforma essa mente, esse coração, e também nós, salvos em Cristo, que possamos nesse ano de 2021 colocar nossos talentos, a nossa vida à disposição da Tua obra, e que o pecado não venha influenciar, ó Deus, no nosso relacionamento, que nós possamos aplicar verdadeiramente a Tua palavra e vivermos do jeito que Tu tem preparado para melhor te servir. Graças te damos por mais este dia, pela Tua palavra, e abençoe a sequência desse ano, que possamos aguardar o retorno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, servindo em espírito e em verdade. É em nome de Cristo que eu oro agradecido, com perdão dos pecados. Amém.